E aí, galera, sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do Café com Med. Hoje teremos um episódio, digamos que especial. Dessa vez a gente não vai trazer médicos, mas vamos falar sobre temas muito importantes. E para isso, a gente convidou duas advogadas, Marcela Anes e Amanda Basto. Elas são advogadas, sim, especialistas em direito médico e direito da saúde. Sejam muito bem-vindas, é um prazer recebê-las Obrigada, aqui. obrigada. E a gente vai falar sobre direitos que, assim, a gente acha que é médico, só leva chicote, mas a gente tem alguns direitos também. E a gente trouxe especialistas na área para poder falar sobre isso. Exatamente. A gente tá muito feliz, né, Amanda, de estar aqui. A gente sempre acredita, eu acho que a informação, ela precisa ser propagada. A gente deixa de ter acesso a muitos direitos que a gente tem por simplesmente não saber. E a gente vê, né, uma defasagem muito grande nessa área, que muita gente não tem noção de que existem algumas ações que ali iriam lhe trazer algumas vantagens, principalmente econômica, né? Com Essas certeza. Na realidade, a gente trouxe aqui, algumas ações para ajudar, para auxiliar os médicos, né, mas a nossa intenção, na verdade, é cada vez mais tentar levar não só o direito, dos médicos, mas o direito médico também para os médicos, para que eles também saibam como organizar suas clínicas, consultórios, o seu dia a dia, né, de uma forma para se prevenir também com relação a futuros processos e outras coisas. A gente hoje aqui veio falar realmente de ações com cunho mais econômico para os médicos, mas a nossa intenção, na realidade, também é sempre estar divulgando, informando, comunicando os médicos da melhor forma de como eles podem, se prevenir e realmente, estar ciente de como é a melhor forma de exercer a sua medicina, de exercer uma boa medicina para aquele paciente, né, com o seu consultório, com sua clínica, para poder não sofrer tantas consequências desse mundo cruel que nos últimos 10 anos a gente sofreu uma judicialização, na verdade, em saúde que passa hoje dos 200%. Então, assim, foi antigamente a gente não tinha a demanda, essa né? demanda no judiciário tão forte como estão agora, que inclusive, não aqui em Pernambuco, mas em outros estados, estão abrindo várias especializadas nesse ponto, para poder ter demanda só de saúde e de médico pela quantidade que a gente está vendo hoje em dia. Então a É uma nossa coisa que a gente já vê lá fora, né? Que há muito tempo acho que a gente já vê nos Estados Unidos Estados Unidos e acontecer, Europa. enfim. Acho que sempre são coisas acontece lá fora para depois acontecer aqui no Brasil. É, Mas O mal do nosso entrando um pouco Brasil. na temática, eu vi que vocês são especialistas em direito médico e direito da saúde. Tem alguma isso. diferença? Vocês podem definir Como um a Amanda pouquinho? explicou, né, a questão do direito médico, o direito à saúde envolve um todo, né? Mas a gente geralmente traz o direito da saúde, né, como uma questão mais da garantia da saúde da pessoa, certo? A efetivação, a garantia de que ele tenha aquele acesso a um tratamento, a um procedimento, até a um medicamento mesmo. Por exemplo, reajuste, né? Ninguém acha que, reajuste, eu amo reajuste. E Não, então, vê, é o seguinte, porque A o que é que a gente gente vai ama tudo, falar? que a gente ama. O que é que reajuste tem a ver com saúde, certo? Você vai me perguntar, Marcelo, o que é que tem a ver? É porque é uma ação de reajuste, na verdade, é uma ação de cunho muito econômico. Não trata, na verdade, do direito à saúde do paciente ali em jogo, de uma negativa de um medicamento, nada. É uma ação do seu plano está muito caro e você vai tentar reajustar aquele valor, aquele prêmio. Só que, se essa pessoa, que não está conseguindo arcar com essa mensalidade, ela faz o quê? Ela sai do plano, ou ela vai para um plano menor, Ou vai fazer um né. downgrade naquele próprio plano. E aí isso é ligado diretamente à saúde e à garantia dela de ter direito a acesso a alguns tratamentos, inclusive, ou tipo de ter uma redução na sua rede credenciada, né. E aí, veja, como eu falei, meu Deus, reajuste tem a ver com saúde, de garantir a saúde da pessoa? Tem, né, porque a gente acaba que tem que sair. E às vezes acaba que vai para o SUS, às vezes, enche mais ainda o SUS, e quando na verdade aquela pessoa só está pagando um boleto mais caro que na verdade não era para estar pagando, porque era para estar aquele valor bem menor. Então assim, E geralmente prejudica também as classes mais que demandam mais dos planos em si, né, que são os idosos. São pessoas que, geralmente são, não vou dizer sempre, mas são aqueles que estão realmente com um prêmio, com a mensalidade muito cara,
e que são os que mais precisam daquela saúde. Imagine um idoso tá pagando 8, 9, 10 mil reais de plano de saúde, quando na realidade, de fato, o plano dele era para estar sendo 2. É uma diferença muito grotesca. E você vai chegar e por exemplo, sair daquele plano de saúde porque não tem condições de manter, o idoso, os outros planos aí, eles têm como é que eu posso dizer? Um preconceito, na realidade, de assumir essa terceira idade por conta realmente É da difícil conseguir quantidade. assim, a adesão, embora seja legal, né, Ah, a gente mas Exatamente. usa, é mas é muito difícil. caro, Pois pô. é, Tipo, eu tenho um plano de saúde, meu plano de saúde tem mais de 10 anos. Se eu for fazer um plano de saúde novo agora, eu vou pagar 3 vezes mais do que eu pago. e a dificuldade também, que hoje em dia não se comercializa mais planos individuais, você tem toda essa dificuldade, enfim, não se comercializa mais tantos planos individuais, ainda tem alguns operadores que se comercializam, mas não é o comum hoje em dia. E você pega uma terceira idade dessa que está sofrendo reajuste abusivo e que tem problema com câncer, tem problema com outras doenças, tem problema com doença Autoimune. autoimune, não, e assim, de continuada, né, que precisa de Isso. tratamento sempre, está fazendo tratamento sempre e não tem condições de arcar com um plano desse. Então, querendo ou não, uma ação que é estritamente econômica, que é a de reajuste, sempre está envolvendo a saúde. E não só a nossa própria Constituição, ela, no artigo 196, ela fala que todo ser humano tem direito à saúde. Então, o Estado, né, tem que fornecer, quem tem direito, graças a Deus, de conseguir pagar uma saúde suplementar, uma saúde complementar, tem aí os planos de saúde também, realmente para dar esse direito, que é um direito fundamental, protegido pela nossa Constituição, para o cidadão, né. E o direito à saúde é basicamente isso. A diferença para o direito médico, que eu comecei a falar. Foi. Ela começou, ela Eu te contou a do complementei, né. direito médico. Mas aí a diferença para o direito médico é basicamente isso, o direito à saúde é a saúde como um todo, no geral, seja no SUS ou seja no suplementar, né, nos planos. E o direito médico seria realmente um direito envolvendo as questões médicas. As questões que a gente fala direito médico, mas eu vou abranger um pouquinho aqui, tá, gente? Eu vou falar, assim, de um direito de profissionais que mexem com a saúde do paciente. Seja médico, seja fisioterapeuta, seja Profissionais de enfermeiro, saúde. seja dentistas. Tem muitos advogados que são especialistas nessa área, que abrangem, né, que abarcam essas outras situações também, de dentistas, de fisioterapeutas, de enfermeiros. A gente fala direito médico com uma forma geral. Mas não é só o médico que também tem esses que a gente pode também defender. Tem essas outras áreas da saúde também, que muito médico especialista também abraça, porque faz parte realmente do nosso estudo diário, né. E o direito médico ele envolve exatamente esse estudo, mais aprofundado nessas profissões, no caso, profissões que tratam com a saúde. Mas essas questões de erro médico, essas questões de erros odontológicos, questões da prática, da vivência da saúde, da profissão, realmente O dia a dia do dia a mesmo. dia daqueles profissionais. Então a gente tanto tem profissionais, né, que tanto defendem a parte do médico, que é o nosso caso, como tem os profissionais que defendem a parte do paciente, em questões de erro médico, em questões de demandas contra médicos e contra os profissionais de saúde. E a nossa intenção aqui, né, pelo nosso estudo, é sempre ajudar vocês a realmente ficarem, peritos, né, nessa Hoje tem defesa. a LGPD também, né, que tá cada vez mais, digamos, O é que é porque a gente LGPD? é a Lei Geral de Proteção de Dados. Tomando Não, eu mais tô conta do mercado, né. perguntando, É, é só porque, enfim, nem todo mundo sabe as siglas. pronto, veja, a gente tem um avanço das redes sociais, Sim, né, e em paralelo a gente tem uma lei que vai regendo aqui. E as pessoas não, como eu digo, não tá ali, faz aqueles posts, abre o Instagram, começa, né, Amanda, a gente diz: "Meu Deus, tá aqui, tô aqui fazendo a cirurgia e tô filmando e tô postando, gente, pelo amor de Deus, calma". E aí a gente é justamente aqui, vamos ali orientar, venha cá, porque tem coisa que pode, tem coisa que não pode, sim. né. A gente justamente precisa evoluir conforme a vida vem evoluindo, conforme até as redes, né, sociais, tipo, hoje em dia é um fato, mas a gente tem regulamentação, e aí precisa ser observado, e muita gente não tem noção. Mas enfim, eu acho que a gente já tá também indo para outras áreas, né. Vamos Vamos voltar para o voltar, direito, que é o que vamos importa. A gente voltar quer aqui saber para a o que gente tem direito. trazer as 4 ações que nós, vamos falar, né, a gente trouxe para Aham, debater, porque realmente são as 4, eu acho que tem mais a ver até com o público, né, da questão da sim. residência.
é um dia a dia que a gente vê que também muita gente não sabe. Então vamos embora. Vamos começar com auxílio moradia? Vamos lá, para auxílio moradia. Eu sou a de Amanda. É meu Amanda é xodozinho. apaixonada Auxílio por moradia, auxílio acho que é uma moradia. coisa que Vamos ver o que viralizou é? muito, acho que nos últimos 2 anos, assim, Então, principalmente de um ano pra cá, acho que viralizou isso. muito nas redes sociais. Auxílio moradia é um direito muito antigo. Ele, na verdade, a lei de residência médica, eu acho que inclusive talvez vocês saibam até bastante sobre elas, quem está fazendo residência deve ter visto ela, com certeza. É uma lei de 81, Sei não. sabe não, né? Então, o negócio é que a gente É, vai... assim, tudo bem. Tudo bem que a gente também, a gente devia saber de um monte de coisa das áreas, a gente também não sabe, né? Então, Tá tudo a gente certo, tá tá tudo perdoado, tá certo. perdoado. É uma lei muito antiga, é uma lei, na verdade, de 81. E, obviamente, como todas as leis por aí, elas sofrem alterações, sofrem emendas, enfim, e vão realmente se atualizando conforme o tempo vai passando. E essa lei, na verdade, o artigo dela que fala sobre auxílio moradia, ele sofreu umas alterações ao longo do tempo, Aham. obviamente desde 81, para colocar que o médico ele tem direito à alimentação, que no caso o médico residente, né? Obviamente a lei de residência médica, né? Então, Residente, vamos focar vamos aqui. focar. O médico tem direito a auxílio moradia, a um local de repouso entre os plantões. Então, toda instituição é obrigatória oferecer, essa palavra é muito importante para quem está fazendo residência, porque a instituição que você fez a prova, no caso, aqui em Pernambuco, é a Secretaria Estadual de Saúde que oferta, né, que faz o certame da prova, e também tem quem faz a federal, é o Enare, e quem paga a bolsa é a Universidade Federal de Pernambuco, que geralmente é no Hospital das Clínicas Sim. ali. E aqui o estadual é o Secretaria Estadual de Saúde. Então, essa instituição, ela, na verdade, ela é obrigatória a oferecer esses 3 incisos que tem nessa lei, que é auxílio alimentação, local de repouso e descanso para os médicos entre os plantões. Então, assim, isso é bem importante, porque não se confunde. Porque o Não, pessoal diz muito é, assim: "Ah, não, mas tem um isso. local para o pessoal dormir, Não tem um é. local lá para o pessoal fazer uma refeição". Sim, galera, é para ter mesmo. É. É para É pra estar ser os lá. dois. Mas assim, é para ter os 2. É para ter esse local para os médicos repousarem e descansarem, mas também tem que ter essas instituições, elas são obrigadas a ter um local para o médico morar. E morar não se confunde com local de repouso. Então você não pode me dizer que um beliche jogado com micro-ondas ali é um local de moradia, porque não é. Né, um local de repouso. E assim, a gente vê os hospitais hoje numa calamidade pública gigantesca para você chegar para mim, ou a Secretaria Estadual de Saúde, com todo respeito à Secretaria Estadual de Saúde, mas assim, chegar e dizer que todas as instituições de Pernambuco oferecem local de moradia para os residentes médicos. Não oferece. Mas, E assim, muita gente tem dúvida também, porque pergunta, né, como a Amanda disse: "Ah, não, tem lá uma cama, então eu não tenho direito, né?". Ou então pergunta: "Mas eu moro na mesma cidade que eu faço a residência, posso?". Tem limitação para tipo de residência? São dúvidas, né, Amanda, que geralmente vêm até a gente. acho que a maior delas é exatamente essa. Eu moro a 5 minutos do hospital, eu tenho direito, a lei não diz que você tem que não morar na mesma cidade, não diz quanto você tem que ganhar, não diz Não diz qual é a qual é a residência. sua residência, o tipo de residência que você tem que fazer, ela realmente não atribui nenhum tipo de empecilho, ela só diz assim: "O médico residente tem direito à alimentação, repouso E moradia. e E me auxílio tira uma moradia". dúvida. Não é nem auxílio moradia, é moradia. É, a moradia. Essa palavra auxílio não tá na Auxílio foi o lei. que, assim, ficou. Auxílio, na realidade, foi o que ficou estabelecido É, pelo tribunal, né, pelo STJ, como assim, já que não oferece a moradia, então você deu um auxílio, em pecúnia, no caso, em E se no dinheiro. edital tiver lá escrito que a instituição não oferece auxílio moradia? Não tem. Tem no edital. A de agora. Não CSPE, uma instituição em São Paulo que eu fiz Ah, em prova São ano Paulo. passado. Sim, sim, sim. Tem lá escrito bem, bem lindo no Aí você edital. Eu li e por exatamente. acaso bati o olho nisso. A Por quê? instituição não oferece auxílio Pronto, moradia. perfeito, perfeito. O que é que a gente vê realmente? Essa parte da lei, ela diz exatamente isso. Prevê moradia conforme regulamento. E é exatamente onde estão a grande sacada da história aí, porque tem editais que dizem que prevêem moradia
e na hora que o residente vai fazer o termo de compromisso lá, passou na residência, massa, comemoração, uhul, lá, vai lá fazer o termo de compromisso lá, eles têm lá no termo dizendo assim: você quer a moradia? Ah, não, eu moro na casa dos meus pais, ou eu já tenho minha casa, enfim, não vou querer morar no hospital. E você está ali fazendo a opção de negar a moradia que eles estão lhe oferecendo. Quando chega uma situação, por exemplo, em São Paulo, quando tem no edital, a residência não oferece moradia. Ao meu ver, isso é, assim, É incompatível com eu ia a dizer que lei. inconstitucional, mas não seria É, inconstitucional, a palavra seria exatamente essa, seria incompatível. Porque como é que ele diz que é uma obrigação da instituição fornecer e a instituição está dizendo que não lhe fornece? Então, se é uma obrigação da instituição lhe fornecer e no edital, que é o regulamento, está dizendo que não lhe fornece, ele está sendo realmente extremamente, além de contraditório, incompatível, assim, está indo de encontro à lei, de fato, fazendo algo assim, eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui, mas é tipo, é crime matar. Aí você vai lá e mata. Poxa, você está fazendo algo contrário à lei. Se tá lá, tá dizendo na lei, é obrigatório oferecer moradia, e o edital está dizendo não oferece moradia, ele está sendo contrário àquilo que está sendo dito. Então, assim, ao meu ver, as questões de São Paulo, os editais que têm isso, das instituições, não só de São Paulo, acho que tem outros também que têm, eles estão sendo, como a Marcela disse, incompatíveis com a realidade. Porque a com a realidade, com a legalidade, né? É, legalidade. com a própria lei que determina. E assim, quando o edital sai, ele precisa observar a norma, né? A norma é a lei. Então, ele ali já. Até porque a gente não pode dizer que, pronto, ele está ilegal, deve ser cancelado, a gente não pode trazer isso. Mas assim, o edital não pode ter esse posicionamento, digamos, porque ele está indo realmente em contra o que a lei E determina. por que só foi uma coisa que veio à tona assim tão recentemente? É uma lei tão antiga. Pelo desconhecimento, pessoal. Aconteceu uma situação aonde em 2002 até 2011 tinha tido uma alteração na lei de 81 que dizia que os médicos não tinham esse direito. Aí, em 2011, teve uma nova emenda, foi reformada a lei de residência e passou realmente a vigorar de novo a moradia, o auxílio O não, a moradia. entendimento favorável, né? Então, assim, tem muita gente, inclusive, tem muita jurisprudência para os médicos, para o pessoal aí que não entende, é aquele conjunto de decisões, de decisões, no caso, né, de assuntos sobre o mesmo tema que forma aquela jurisprudência. Então, você tem várias decisões dos tribunais do país inteiro ali sobre o mesmo tema, então você está indo atrás de uma jurisprudência daquele assunto. Então, a jurisprudência sobre essa temática de auxílio moradia entre o período de 2002 até 2011, quem solicitou o auxílio nesse período foi negado. E foi negado porque dentro da lei, naquele período, não era para ter auxílio moradia. Entendi. Então, depois de 2011, aí qual é a maior engraçado, né, o pessoal os defensores perdão, minha gente, os procuradores, na realidade, tanto aqui do estado como, enfim, os procuradores gerais, do Brasil. O argumento deles é sempre assim: "Não, teve uma jurisprudência do ano de 2010". Óbvio que Ela vai tá ser passada. negando. Eles juntam isso nas petições, nas defesas lá do pessoal, eles juntam realmente que teve uma jurisprudência de 2009. Vão ter várias, eu Teve. posso juntar, assim, 50 que vão estar negando lá, porque realmente naquele período não tinham. Isso não é justificativa. Depois de 2011, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já resolveu. Tem tanto decisão do Superior Tribunal de Justiça como da Turma Nacional de Unificação, que é uma turma que a gente tem aqui no Estado para pegar as decisões controversas e realmente unir aquilo ali e unificar aquela decisão. Olha, o pessoal está aqui discutindo se é 30% da bolsa, 40, 50, 10, se entra questões previdenciárias, enfim. Então, vamos unificar isso aqui para ficar um valor só. Tem decisão da Turma Nacional de Unificação, tem decisão do Superior Tribunal de Justiça. Aqui em Pernambuco já temos acórdão do Tribunal Regional da Quinta Região. O que é acórdão? É a decisão do tribunal, não é a decisão do juiz lá do fórum. Assim, para vocês entenderem, existe o juiz de primeiro grau, que é os juízes que ficam no fórum nas varas, e quando você sai uma sentença, por exemplo, que você não gostou, não concordou com aquela sentença, você recorre daquela sentença para o tribunal. O tribunal, na verdade, vai ser julgado por uma câmara ou por uma turma, que são vários juízes ali decidindo aquela mesma causa. Então, sai de um juiz de primeiro grau, um único juiz, para uma câmara ou uma turma com vários juízes. E daí, depois, se quiserem subir, vão para o STJ. Aí a gente vai brigar com o povo mais lá de cima.
Mas aí, assim, o que acontece é que existe aquele juiz e a gente hoje já tem decisão realmente de auxílio moradia da turma. Então quer dizer que desde 2011 as decisões vêm sendo favoráveis, né? Tipo, quem tá entrando tá ganhando. É isso? Então, Ou não? na prática era para ser assim, a gente tá tendo realmente decisões. Aconteceu em 11 anos agora que lembro que o início da pergunta também era porque não era muito divulgado isso. E como em 2011 teve essa mudança, o pessoal não tomou conhecimento, os médicos não tinham conhecimento dessa alteração. O que é que acontecia? Estavam muito acostumados às instituições não oferecerem a moradia, porque realmente não ofereciam antes, e o que é que eles faziam? Não iam atrás dos direitos. Realmente é difícil você, médico, ter conhecimento de algo legal. Então teria que realmente um advogado, e ter uma divulgação para que chegasse isso até vocês. E era uma coisa pouco divulgada, porque a lei tinha mudado, muita gente não tinha conhecimento disso. Não era, realmente não é amplamente divulgado, até porque é para uma eu não sei se eu tenho como dizer pequena massa, porque eu acho que tem muito residente, graças a Deus, né, e cada vez maior, Mas porque comparado ao todo é um comparado número ao todo é muito muito pequeno. pequeno. Então, assim, realmente é uma pequena massa. Então, assim, hoje, aumentou a quantidade. Eu lembro que, vou parecer uma velha falando isso, né, mas, assim, eu lembro na minha época de vestibular. Eu lembro da minha época de vestibular, você quando ia fazer medicina, estava abrindo a primeira turma aqui em Pernambuco, né, para FPS. a FPS. Realmente só tinha, né, naquela época, o FPE e o PE aqui. Ou então você ia para algumas universidades realmente públicas do interior do estado, enfim, e para as regiões perto, né, Alagoas, Paraíba. Mas realmente, particular começou com a FPS naquele ano, e agora você tem aí uma Algumas, infinidade né? de Sim. e graças a Deus está aumentando a quantidade de residentes por conta disso, mas que de fato ainda é uma pequena massa. Imagine isso em 2011. Então realmente o conhecimento era muito pouco, pouquíssimas pessoas sabiam. O boom deu porque as decisões outra coisa, processo não é algo muito rápido. Então para você ter uma solução de algo, por exemplo, você tem uma sentença favorável e aquilo ali realmente vingar e vir dinheiro para o médico, você dá entrada num processo 2012, 2013, o médico estava recebendo em 2015, né, assim, 3 2000 anos, né? É, uma era média. uma média, né, eu tô dando aqui uma média. Pode ser que aconteça de, por exemplo, você agora dá entrada nas ações que a gente começou a dar ano passado, em 2021, e você tem um bom resultado em 2023. Veja, isso é muito bom. Falando-se de judiciário e de quanto tempo leva-se um processo, tá? Isso tá rápido. Quem é que tem direito? Óbvio, o médico residente que está Médico fazendo residente. a especialização, a residência Isso. médica tem direito. Mas, por exemplo, eu acabei minha residência há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Até quanto tempo atrás eu tenho direito e quanto eu tenho direito, né? Que a gente gosta de falar do Valores. valor, do dinheiro, É. qual o percentual. Vamos Contem falar de pra gente. percentual, né, Amanda? Diz aí. O Não podemos falar valores, mas percentual, até porque vai É depender. Percentual, cada É um vai variável, calcular. é exatamente. porque valor, na verdade, É, depende, por depende da exemplo, bolsa. depende da bolsa e depende de o médico. Tem médico que faz 2 residências e você pode Sim, procurar das 2, ou vai ser diferente daquele que só fez uma. Então, assim, tem gente que teve a mudança, né, o reajuste da bolsa, sim. no decorrer do ano. Então você recebia X mil reais e passou a receber Y. Então, com essa mudança também é um valor diferente. Mas aí não precisa ser valorizado, pode ser o É, o Isso, percentual. vamos, valor o vamos pe contar. o valor percentual é 30%, média, tá, isso não é, apesar de ter tido na Turma Nacional de Unificação como é que eu posso dizer? Uma batida de martelo sobre os 30%, tem juiz que não dá 30. Então, assim, Dá menos. dá menos, O tem máximo seria os 30, que vocês já viram. o máximo que a gente já viu foi É. 30. Tem juiz que dá menos. Tem juiz que dá 10, tem juiz que dá 20, mas Ó, então, assim rapidão, só para o pessoal calcular em casa. A bolsa é 3.600, multiplica por 12 vezes a quantidade de anos em especialização. 3 anos, enfim. Faça uma conta em casa. Quanto isso. 30% dá? Exercício. É o exercício aí de conta. Tarefa de Que casa. vocês são muito bons, a gente que luta aqui pra Zero bons. Mas, enfim, entendi. O percentual é isso. 30%. E até quanto tempo eu posso ir atrás disso? Ou não tem um tempo também? Não, tem um Tem prazo tempo. prescricional de 5 anos. 5 anos. Isso, de 5 anos. Então a gente tá em 2022, de 2017 até agora. Então Até, tipo, o meu último ano de residência ou o meu primeiro ano da residência? Então,
veja só. Justiça é É, complicado, viu? Olha, veja só. tudo Mas é siga. relativo no direito, por isso que Tu- a é, gente sempre começa assim. Então, veja, seguinte, a teoricamente. medicina era Sigam, supostamente para sigam, ser aquela sigam. ciência exata, mas não tem exatidão nenhuma na medicina, né? Mas eu tô achando E que é mais exato que o direito, mas enfim. mas a gente chega naquela concepção de que realmente direito é uma ciência meio bagunçada aí, né? Mas é porque, assim, tem gente que entende que é da última, são 5 anos do último recebimento do seu valor da bolsa. Certo. Na minha concepção, é do seu último, do seu último valor que você recebe da sua bolsa, o seu último mês como residente. Tem gente que não entende assim. Tem gente que são 5 anos do início da sua residência. Entendi. Então, isso vai variar de entendimento de magistrado para magistrado. Isso é o que a Amanda, assim, o que a Amanda falou antes, como ela estava explicando. Ah, tinha uma vara que entende desse jeito, tem outra vara que entende desse jeito. Quando a gente fala vara é juiz, tá? Então, assim, como ela disse, pode ser que o juiz, a gente chegue lá e ele entenda que seja de quando você entrou. Mas o direito, né, as leis, elas tendem a ficar uniformes. Então, não pode ter um juiz decidindo X e o outro decidindo Y sobre o mesmo ponto. Então, a gente sempre tenta unificar, certo? E aí, por isso que quando a gente fala, a gente recorre, aí vai lá para aquele acórdão, lembra que a gente estava falando? Pronto, vai para todo esse caminho. E assim, eu lembro quando estourou isso, muitos comentários nas redes sociais eram o seguinte, medo de retaliação. Porque, tipo, va- não sei se vocês sabem, né? Mas o Sim. ambiente da residência médica em várias residências, várias especialidades, é bem tóxico. Uhum. Não é um ambiente muito legal, não é um ambiente muito favorável. Então, muita gente tem medo de entrar com a ação dessa, vai bater lá no ouvido do seu preceptor e Sim. o cara vai enfim, Vai saber que você vai fez aquilo. retaliar, vai saber que você fez aquilo. Como é que funciona isso? Vocês já ouviram falar algo disso? O que é que Então, vocês orientam em relação a isso? muito cliente já perguntou a gente. Traz esse medo, né? Mas eu adoro o local que eu trabalho, o hospital que eu trabalho. Eu vou ter algum problema com isso? Eu adoro as pessoas que eu trabalho. Ou meu preceptor, ele é muito cri-cri, enfim, pode dar algum problema. O importante é que todo mundo saiba, né? O pessoal de casa saiba também, que você entra contra o estado de Pernambuco. Você não entra contra o hospital. A gente sabe que o hospital é Pagar, então, é a isso, Secretaria estadual de Estadual de Saúde. Saúde. A gente A sabe. E gente no fala Pernambuco caso, aqui, né? no caso federal, aqui em Pernambuco é a Universidade Federal de Pernambuco. Mas assim, você não entra contra o hospital. Você não chega lá, apesar de que o hospital é do estado. Os hospitais estaduais são do estado. Mas assim, você não entra contra a instituição. X. Exemplo, vou dar um exemplo aqui. Contra os servidores, contra o IMIP, contra a restauração. Você entra contra o estado. O estado que resolva lá, não vai chegar nada para o seu preceptor ou para as pessoas, seus R2, 3, 4, 5 que você trabalha lá, dizendo: olha, fulano de tal tá entrando pedindo. Até porque, veja, a realidade é que todos aqueles médicos que estão ali dentro, que estão passando pela residência, também vão querer o auxílio moradia. Então, assim, é um direito de vocês. Então, o seu R2, seu R3, seu R+, seu R igual, seu R. Então, é tanto R, minha gente, que às vezes eu me confundo. Mas, assim, as pessoas que estão ali também fazendo isso, que são ali servidores do hospital, né, que passaram pela prova de residência, tem o mesmo direito que você que tá ali entrando, ou que tá, enfim, não tá começando a sua residência ali, de ganhar aquele auxílio também. Então, o interessante é que vocês saibam, todo mundo ali saiba que tá fazendo a residência, seja preceptor ou não, que o direito ali é de vocês, é uma coisa que vocês estão indo contra o estado de Pernambuco e não contra o hospital do seu coração, que o pessoal ama, quer trabalhar lá pro resto da vida. Eu acho isso o máximo. Inclusive, eu acho uma profissão, assim, como. É, pra quem não me conhece, filha, irmão, casa toda de médico. Então, assim, é uma profissão que eu tenho uma admiração enorme. Inclusive, acho que eu não fiz medicina por medo de enfim, de frustração mesmo Ainda dá da tempo, mulher, vamos né. lá. mulher. Medicina é legal. Mas assim, acho que era uma pressão tão grande, assim, primeira filha para poder fazer medicina, que eu acho que eu fiquei com medo. Mas é uma profissão que eu tenho a maior admiração do mundo, né? Amo minha profissão também, acho que toda ela, mas a médico por salvar a vida, por ter esse, esse lema, assim, de estar ali para salvar, para curar, para tudo, eu acho maravilhoso. Então, assim, realmente vocês estão ali fazendo uma coisa extraordinária, né, e o hospital que vocês amam, que vão ali cuidar tudo, não tem nenhuma mudança. Não vai ser seu inimigo, Não vai ser né? seu inimigo, porque É. você tá indo atrás de um direito Seu. que é seu. É basicamente isso, não tem nada Aham. contra o hospital, você tá indo contra o estado, que o estado é que tá fazendo errado.
Então a gente pode passar para o segundo Vamos direito. Ou passar vocês para querem outra. comentar mais alguma Não, coisa? pode. Vamos passar. Certeza, ainda dá tempo, hein? Não, pode passar pro Tô outro. Quando eu brincando. disse que era o xodó de Amanda, é isso É aí, uma xodó galera. mesmo, que eu Tá falo que vendo? sou. Tá Prometo que eu não vou, explicado. prometo que eu não vou falar mais não nos próximos, não. Mas seguindo ainda na temática da residência médica, como vocês falaram, antigamente tinham pouquíssimas faculdades de medicina, né? Uhum. E a gente vê que hoje em dia temos muitas faculdades mais do que antigamente, principalmente faculdades particulares. E um programa que incentivou muito e aumentou muito a quantidade de estudantes de medicina foi o FIES. E aí a gente consegue entrar numa segunda temática importante, Isso. né? Fiz o FIES, 6 anos, né? Não paguei a faculdade e tal, vou pagar tudo no final. Tem a carência do FIES, não sei se mudou, mas na minha época era 18 meses. 18 meses, né? Que é 3 vezes a quantidade da duração, né? No caso, dá 18 meses e a partir daí você começa a pagar e o financiamento, não sei quantos anos são, mas muitos anos. Entra na fase de amortização, né? Isso. E aí, entrei na residência médica, eu tenho o direito de adiantar isso, de É. aumentar a minha carência. Como é que funciona isso? Então, Conte pra quem nós. fez a faculdade, né, com auxílio do financiamento estudantil, o FIES, tem direito, quando entra na residência, de estender essa carência. Essa carência vem para todo o período da residência, certo? O entendimento é que, tipo, você já tem uma bolsa, que não é lá aquela bolsa, né, aquele dinheiro todo, quando tá fazendo a residência, e aí ainda vem o ônus de arcar com essas parcelas do FIES. Então, assim, não seria justo. E aí se consegue, né, estender essa carência para dentro do período da residência, certo? Durante todo o período. E aí, o que é que Lembrando que acontece? são parcelas do FIES que muitas vezes, que as faculdades hoje são caríssimas, então as parcelas do FIES são realmente altíssimas. Altas. Imagine você, como foi mencionado, uma bolsa de R$ 3.600, você paga, tem muita parcela do FIES aí, Dois, que é R$ 2.000, Aí R$ como 2.500. você, veja, aí a como gente já você pegou tá, no escritório, né, R$ 2.800, R$ 2.900 de parcela. Poxa, aí como dá, você né? tá na residência, sem o auxílio moradia, ainda pagando, começando aqui, que nem era o seu gasto, né? Porque vamos contar que você estava ali na carência, na faculdade. E aí você entra na residência, até mesmo começa, às vezes você faz uma residência fora, né? Você tem ali custos, você tem uma vida. E aí ainda vai vir agora que caiu, puf, a parcela do FIES. Então, é seu direito trazer essa extensão da carência para dentro do período da residência. Agora, bem recentemente, né, teve uma mudança de entendimento. E aí, não se preocupa, né, Amanda? E aí a gente faz assim, não nos preocupa no sentido de dizer, gente, cancela isso, não é mais. Não, não é assim. A gente tem que fazer agora, a gente vê o judiciário tendo uma tendência, né, indo para um sentido de que esse pedido tem que ser ainda enquanto você tá lá no período de carência. no período de carência, entendeu? Não é assim, tô aqui no período de carência, passei a pagar, vou pedir. Não, tipo, ele é a extensão, é a continuação. Então, o judiciário vem entendendo dessa forma, que não estava entendendo. Por isso que eu falei que era uma mudança de entendimento. Tava bem assim, tranquilo, não tinha essa limitação. Agora tem, tá? Então, a gente sempre alerta, né? Porque é preciso ser dito. A gente não tá aqui dizendo, você tem direito a isso, mas aí, não tem não. Não, não é assim. Tem, a gente precisa contar que houve uma mudança de entendimento e essa solicitação dessa extensão da carência precisa ser pedida ainda quando você tá no período de Me tira carência. uma dúvida assim, bem leiga. O que é uma mudança de entendimento? Vamos lá, uma mudança de Tipo, entendimento é uma mudança de Foi o entendimento. seguinte, os magistrados entendiam o seguinte, que aquela prórroga, eu vou ser bem enfática nas palavras, porque foi uma questão de De nomenclatura nomenclatura. mesmo. Isso. Que a lei diz o seguinte, a lei do FIES, né, dessa prorrogação de carência, vai ser prorrogado o período de carência para aquele médico que tiver entrado na residência médica. Bom, Prorrogado o período de carência. O que é que acontecia? Os magistrados diziam assim, o médico entrou na residência, mesmo no período de amortização, tem direito a prorrogar a sua carência. O entendimento era esse. Você tá lá pagando, exemplo, você começou a entrar no seu período em 2019, comecei a exemplo. pagar. Começou a pagar, tava lá trabalhando em 10 hospitais diferentes, ganhando uma grana, pagando direitinho, bem bonitinho e tal.
Chegou e entrou na residência. Um médico que ganhava, vou chutar aqui, tá? R$ 10.000 passou a ganhar o valor de uma bolsa. Então, o médico que tinha uma renda daquele valor que dava para pagar seu fiéis numa boa, passou a ganhar 3.600. O que é que o judiciário entendia? Era o entendimento dele. Poxa, ele entrou na residência, vamos prorrogar a carência dele pelo tempo que ele estiver fazendo residência. O cara parou de residência em 2019, perdão, encerrou a carência em 2019, passou na residência agora em 2022. 3 anos aí que ele já estava pagando normal, mas ele passou na residência, então vamos prorrogar a carência dele. O que é que aconteceu com a nomenclatura? Alguns magistrados, alguns juízes começaram a entender que você não tem como prorrogar algo que já acabou. Entendi. Entende? É questão realmente, como eu falei, tipo, uma mudança Entendi. de entendimento, é uma mudança de entendimento de palavra, de hermenêutica mesmo, sabe? A gente realmente do direito é aquilo, existe uma lei, tá? Se a gente ler aqui, tipo, vamos lá, um caderno é preto. Precisa se entender, né, o que é a hermenêutica dessas palavras. O que é Então, hermenêutica? não acredito. É o entendimento daquela palavra, né? Hermenêutica. É o significado. Não tá dando não, ainda bem que é café com Med, não café com direito, porque não ia Exato, dar mas não. veja, o direito e a medicina, eles o estão significado. juntos. É o significado. Na minha concepção, na de Marcela também, de todos os advogados que defendem médicos, prorrogação de carência a pessoa pode ter acabado há Prorrogar. 10 anos. Vai prorrogar a carência daquele cidadão ali e acabou-se. Mas para os juízes, realmente, eles entenderam que é questão de realmente de significado, de Continuidade. continuidade. Você não tem como continuar algo Que que já parou, acabou. entendeu? Apesar de ser um absurdo, porque a intenção, na verdade, dessa lei, na hora que estabeleceu que o residente médico, quando passasse ali, tinha direito de prorrogar a carência, era, na verdade, para dizer, que é uma questão realmente só de significado da palavra prorrogar, era para dizer assim, aquela carência que tu tinha ali no começo, porque realmente o que é que eles entendiam? Poxa, por que tem esse período de carência? Vamos primeiro entender por que tem um período de carência. Porque podia dizer, acabou a faculdade, o médico começou a trabalhar, começa a pagar o fiéis. Por que tem a carência do fiéis? Para começo de conversa. O que é que eles entendiam? O médico está começando a vida ali. Então, ele vai dar meio que um suspiro para o médico começar a ganhar dinheiro e depois começar a pagar. O que é que eles estavam vendo? Que geralmente o médico termina a sua faculdade, né, ali, e já passa numa residência. Aí aquilo ali que você ganhava no começo, comecei primeiro mês, segundo mês, ganhando super bem, passei na residência, tá na carência ainda, tá? Os 18 meses estão ali. Tem médico que se forma em dezembro, a prova da residência é no final do ano, passou, já vai começar, só tem 2 meses aí, no caso, janeiro e fevereiro, porque já começa em março a residência. Então, você só tem 2 meses aí para ganhar um dinheirinho. O que é que ele fazia? Não, vamos prorrogar a minha carência pelo tempo da minha residência. Passei na residência, vou ganhar menos, vamos prorrogar a minha carência. A carência do fiéis veio exatamente para isso, para dizer assim, poxa, o médico está ali no começo da vida dele, está iniciando aquela carreira ali, então vamos dar um suspiro para o médico para ele poder fazer dinheiro, porque quando ele começar a estiver realmente ganhando seu dinheirinho lá, Conseguir bonitinho, arcar, né? Porque, tá arcando assim, com essa sua questão vida. de valor é relativo, né? É mais uma questão realmente, assim, de, poxa, a gente tem aqui uma bolsa, Isso. né, da residência, que não é um valor para ninguém, até mesmo, teoricamente, é para se sustentar, mas, vamos lá, é um valor simbólico, vamos dizer assim, na palavra. E aqui ainda ele vai começar agora a pagar esse valor da parcela do FIES que é tão alto, fica incompatível, porque às vezes uma coisa compensa a outra, entende? É mais essa questão mesmo, assim, do entendimento de trazer esse alívio para o médico. Ele acabou de começar a residência, né? E ele vinha de uma coisa que ele não estava pagando. Então, tipo, não estava no gasto dele mensal aquilo ali. Aí ele vai iniciar uma vida, ele vai começar a ter aquela bolsa, e na verdade essa bolsa vai ser direcionada para o pagamento do FIES. E aí, enfim, é um direito muito tranquilo. Quando a gente fala que é um direito muito tranquilo, é o entendimento, assim, de como a lei e a jurisprudência estão a favor do Do médico, né? ou estavam até até julho desse ano. Mas estão, Mas, né? enfim. Assim, é como eu disse, trouxe uma limitação. Por Uhum. quê? Porque aquela pessoa que começou já a pagar, ali fica aquela coisa mais insegura e mais instável da gente entrar com essa ação, certo? Como eu digo, insegura e instável. Não quer dizer que não tem. Mas aquela que já ainda está no período, que é como vem agora esse novo entendimento. Isso é super tranquilo, De toda forma, certo? né, a pessoa que ainda está na carência que solicitou vai ter o direito atendido, seja ele Isso. judicialmente ou administrativamente. E aí é até um ponto que a gente diz muito,
que dessas ações é o que as pessoas têm mais conhecimento, né? Assim, isso eu sabia. Isso eu sabia que eu posso ter direito A do a esse FIES. detalhe. Essa do FIES, da extensão da carência. E aí, o que é que acontece? Ela tenta administrativamente e tem muita dificuldade, porque acaba que sempre está lá pendente, não tem um término resolutivo, né? Que aquilo ali ele consegue findar e resolver. Então, acaba precisando sim do auxílio do advogado e a gente acaba tendo que judicializar. E se eu tô dentro da minha carência, como é que eu faço para solicitar essa É extensão? no site, né? Você pode solicitar através do FIES-MED, mas houve Isso. uma mudançazinha que agora você entra no site e ele vai direcionar você para você fazer esse requerimento através de um e-mail. Aí você faz essa solicitação, eles supostamente deveriam responder você num tempo, acho que é 30, 60 dias, tem um Tem um períodozinho, prazo. tem um prazozinho, mas tem gente que solicitou a carência em 2020 e até hoje não recebeu resposta. Isso. Então, assim, E aí, essa pessoa começou a ser cobrada? então, o meu conselho é, você passou 30, 60, até vamos dar um prazo um pouquinho maior, porque teve esse período de pandemia, o pessoal estava sem saber mais ou menos se solicitava no site, solicitava por e-mail, solicitava por telefone. Aí passe um tempinho, dê uns 3 meses assim. Obviamente, se você já fez a solicitação, seja por qualquer meio, você já tá ali meio que Você já garantido, fez, você entendeu? fez. Você fez e aí basta comprovar que foi feito dentro desse Daquele período. É. Mesmo que você comece a ser cobrado e você não tenha condições, é até também mais um ponto importante, porque assim, quando o médico começa a ser cobrado e não tem condições realmente de efetuar aquele pagamento, o nome dele vai para o cadastro de inadimplente. Então, assim, você já fez aquela solicitação no seu período de carência, começou a ser cobrado. Tá esperando a resposta Já tá. da administração, né, lá do banco e do FNDE, né, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Você tá lá esperando a resposta e eles demoram uma eternidade para lhe responder, a culpa não é do médico, né. Então, assim, mesmo que você tenha entrado num período de amortização, mas você já fez sua solicitação e já tá correndo, o que a gente chama até no direito, que é importantíssimo, é um pedido até de liminar, porque se você já tá com esse problema de poder ter seu nome negativado por uma situação que você já fez um pedido lá atrás, é mais uma prova de que você vai ter que conseguir isso na justiça rapidamente, em semanas, em dias, na verdade. Porque, poxa, eu não tô pagando porque eu não tô com condições de pagar, já fiz essa solicitação há 3 meses, começaram a me cobrar, né, e não me deram resposta, então assim, eu preciso disso judiciário, pra ontem. Corre. Aí o judiciário vai dizer: "Não, realmente ele tá aqui dentro da situação que a gente vê, né, Ele dos antecipa uma requisitos". decisão, né? A Isso, liminar dos requisitos, a liminar é exatamente isso, ele antecipa os requisitos que você só ia ter no final do processo, ele diz assim, em dias: "Não, realmente você tem esse direito, vamos Vamos aqui. Banco do Brasil, Caixa Econômica", porque Suspende são aí. esses 2, né, que fazem o financiamento, suspendem aí, porque realmente não, o médico tá dentro da Entendi. lei. Então, acho que deu para falar bem, assim, desse tema também. Acho que dá pra gente partir pro Vamos próximo. seguir no FIES, que a gente já segue no pensamento de uma pessoa que tem um FIES, Tá. né? Do médico que fez ali aquela faculdade com auxílio do FIES. Uma novidade que a pandemia trouxe foi o desconto, certo? Um médico que eh, fez a faculdade, né, com o auxílio do FIES e trabalhou na linha de frente da pandemia do Covid, ou seja, a realidade de muita gente, né, todo mundo. É, assim, traduzindo, ele tem direito a um desconto no saldo devedor global do FIES, certo? E aí você pergunta, Marcela, como é que isso funciona? Ele é proporcional, então vai ser diferente para cada pessoa, né? Óbvio, porque vai depender da quantidade de meses que a pessoa trabalhou. Então, se eu aqui trabalhei 18 meses, eu vou ter direito a 18%, porque o que é isso? Cada mês corresponde a 1%. Então, 18 meses, 18%, certo? E aí a gente vai pegar esse 18% e vai abater lá do seu saldo devedor. Isso é maravilhoso. Por quê? Chega aqui um super desconto, né, que caiu aqui no seu colo, porque você não estava esperando por isso, nem tinha isso antes, você tem um desconto realmente razoável, né? A gente não pode, né, dar muitos exemplos, mas assim, tem gente que tem desconto de 70 mil, 60 mil, 80 mil. É um desconto bom no seu saldo Como devedor. a gente falou, eram faculdades caras, o valor realmente é muito alto. E quando Isso. você tem um desconto razoável, assim, de tempo que você trabalhou, vamos partir do pressuposto que a Covid demorou É, aí pelo menos, né, de março de 2020 até o ainda é fim. relativo, né? Se a gente tá na É, pandemia ou se a gente ainda mas eu não tá acho na que tem, pandemia. Porque existe hoje não existem.
existem poucos hospitais de De campanha ou Isso, referência. assim, quase nenhum lá. mais, né? Mas a gente conta mais ou menos, eu acho que até, se eu não me engano, é março de 2000, tem um prazozinho, eu não sei se é o dezembro de 2021 ou é março de 2022, tem uma diferençazinha que a gente tem Que que eu acredito que calcular. seja março. É março desse, ou é dezembro de 21. Para alguns locais eu sei que foi dezembro de 21, para outros eu acho que setor de saúde pode ter sido um pouquinho mais, até março. Subiu, não foi? Tipo em Teve janeiro, lembra? uma curva assim no começo desse Foi. ano. Aí a gente Uma pode, curva gigante em enfim, janeiro. considerar que se a pessoa, inclusive, tiver ainda trabalhando até hoje em hospital, tem poucos, mas Isso. ainda tem. Então, assim, é tudo muito relativo. Mas vamos considerar que aí uma pessoa pelo menos trabalhou, vamos supor, 24 meses E ou assim, 18, trabalhei 12 meses. são São 12%. 12%, Poxa, tá? E isso daí 12%, vai às vezes ser. um saldo devedor de 400 mil, 300, Exatamente, aí faça a Mais de conta, 40 mil exato. reais. 12% Exatamente. É é como eu um digo, valor. e assim, obviamente você tá ali arcando com um valor muito alto, que é um valor do FIES. Tem juros, né? E quando vem essa amortização grande, assim, através desse desconto, o seu saldo também diminui. Então, assim, os juros que está entrando ali, ele não tá, vamos aqui dando um exemplo, tá? Tô devendo lá o FIES 500 mil, pronto. Tive um desconto, foi para 450. Os juros de 450 não é os juros de 500, certo? Então, assim, tem ainda essa questão, quando você consegue efetivamente esse desconto. Também é um direito muito tranquilo, quando eu falo que é um direito muito tranquilo, é porque a lei é favorável a você, é porque a jurisprudência, o entendimento, né, o que os tribunais, juízes vêm decidindo é a favor disso, do deferimento desse desconto. Lembrando que é um direito que ele está baseado, não é só pautado em costumes Não. e o que a gente está vendo no dia a dia. É um direito pautar, realmente tá pautado, tá ali, é lei, né? É o civil law mesmo ali, né? E dá É para porque solicitar administrativamente também, né? Isso, Isso, dá, mas assim, a gente entra naquela questão da que demora. demora, não, você não consegue resolver, como eu falo, não há um término resolutivo. Você não termina e não resolve. Veja, É, existem pessoas que conseguiram, sim, sim, da mesma forma que o da carência. da carência do FIES também. A gente conhece clientes que vieram para a gente por conta de outros problemas e a gente perguntou: você já solicitou a carência? Ah, não, já consegui através do FIES-MED. Massa, consegue. Mas assim, a maioria está tendo dificuldade de conseguir isso administrativamente porque está havendo uma mora enorme no setor público de responder, de dar atenção a essa quantidade de pessoas pedindo. Não E é que a de pessoa não tenha. efetivamente resolver, né? Assim, E realmente chegar no. Porque não é só você pedir, eles não vão responder. Ah, pronto, tá autorizado. Tem todo um trâmite isso. para chegar Assim, num. eu acho que o que a gente precisa falar é que, óbvio, você não só vai conseguir esse desconto se você tiver um advogado. Acho que é esse o ponto, né? É Você importante consegue também. sozinho aqui pegar e solicitar. Só que o que é que acontece? A gente precisa tratar com a realidade, né? A realidade é que não há término resolutivo. A pessoa não consegue resolver, a pessoa não consegue efetivamente estar lá, pronto, aqui a gente teve a resposta, o meu saldo fez virou o novo saldo. Não é. Infelizmente, a gente precisa ser realista e a realidade é que não consegue. Então, acaba se judicializando, acaba se tendo muita necessidade de estar ali acompanhado de um advogado para poder realmente dar andamento, resolver e judicializar E mesmo, importante chegar no também. judiciário, que é chegar no juiz. No final, né? Ali É, resolver. E o importante também é dizer assim: não são causas para advogados aventureiros. Não é todo mundo que isso. É faz. muito importante, gente, falar isso. Porque assim, são ações que mexem com direitos muito pontuais. E minuciosos de detalhes, Então, né? tem gente que realmente não entende não entende da lei, que a gente está falando aqui, da lei do FIES, da lei de auxílio, da lei. São leis muito assim, cheio de detalhes, cheio de minúcia, que se você pega um advogado, sei lá, vou dar um chute aqui, criminalista, pode ser que ele não tenha tanto entendimento. Obviamente tem, porque. O exemplo vamos lá, vamos dar um exemplo para os Mas assim, médicos. eu acho que Ninguém vai operar o coração com um Marcela, urologista. minha gente, Marcela adora esse exemplo, assim, Não, ela eu realmente, amo esse ela exemplo ama esse porque exemplo. é real, gente. Tipo, em todo ramo, em toda A gente profissão, procura um cada especialista. um procura um especialista. Então, só que isso tem um impacto. Eu sempre sou muito preocupada, né? Com a informação e com o impacto que isso causa na sociedade. Inclusive, os Então, próprios médicos, quando tem algum problema que não é da sua área, você procura outro médico para resolver, da mesma forma que advogado. exatamente, Assim, exatamente. Assim, se a alguém gente chegar, né?
Oi, aqui, tô precisando de um advogado criminal. Vou dizer, ó, a gente te indica Vai aqui. Não indicar. é do meu Eu tô com alcance, problema né? tributário, eu tô com problema Isso. previdenciário. A E o que gente é que vai acontece quando eu falei, né, que eu sou preocupada com essa com a questão da informação, né? informação? Porque veja o que tem de repercussão. Tô eu aqui, e aí chega seu fulaninho que diz que é tranquilo, vai entrar. Essa pessoa não tem o conhecimento daquilo, né? É um advogado, sei lá, como a Amanda falou, criminalista, ou tributarista, ou familiarista, ou seja, o que for, até mesmo um consumidor, né? Porque a gente vê muito, assim, pessoas do ramo do consumidor querendo trazer para a saúde, querendo trazer para médico, quando na verdade isso está cada vez mais especializado. E aí essa pessoa vai e entra, a pessoa não consegue, e aí veja o efeito cascata. Né? Que o que é que acontece? Amigo, tipo assim, o outro amigo lá, médico, que também tentou. Não, é balela isso, tipo, Deixa eu te não tem consigo. direito. Não, tipo assim, não tem direito. Tu não conseguiu, é Ah, mentira. É mentira, entendeu? É mentira. Isso daí não funciona, não tem. E acaba. Que assim, uma frase dita e repercutida acaba sendo um pouco de verdade, né? A gente sabe, assim, alcança pessoas que acreditam que aquilo ali não é devido, né, que a pessoa não tem direito, e assim vai seguindo, e assim vai É repercutindo, e porque assim as pessoas vão aquela seguindo mentira sem divulgada acaba se tornando meio que é, uma e verdade, né? aí é um impacto muito forte. Eu sou muito preocupada, minha gente. Eu sou muito preocupada com a informação, porque eu acho que informação é tudo. A gente precisa saber, a gente precisa saber o direito que a gente tem, a gente precisa saber o efetivamente, né, assim, muda a nossa vida, você ali, ou seja, um desconto que você vai ter, ou seja, tipo, um tratamento que você vai ter assegurado, né, muda Eu tudo, e acho a gente tá que falando de saúde, a gente tá falando de médico, que também precisa estar vivo, né, também precisa estar aqui se bancando para poder cuidar das pessoas e se doar inteiramente, como é o que a profissão e o faz. mais importante, assim, também é que você sabe, às vezes, que tem um direito tão, não fácil, mas assim, tão líquido e certo Tranquilo. ali, tranquilo pra você conseguir. E às vezes você indo pra outra pessoa, aquela outra pessoa, a verdade é, ela pode até conseguir, tá? Porque às vezes é algo realmente que só precisava ali da assinatura de um advogado. Mas se tiver qualquer problema, pode ser que aquele advogado, qualquer intercorrência no processo, alguma coisa, pode ser que aquele advogado não saiba resolver, da mesma forma que uma intercorrência numa situação de um médico que não é especialista ali, ele pode não saber resolver. Aquilo ali realmente se tornou algum problema. E assim, quem tem uma situação onde algo poderia ser resolvido de uma forma tranquila, ou caso haja intercorrência, aquela pessoa se especializou ali para realmente fazer algo dentro do que estava se propondo dentro da sua área, né? E você pega, às vezes, com um generalista que pode ou demorar mais para resolver, ou realmente não conseguir por algo que era E até assim, fácil de resolver, né? E isso é um problema. infelizmente, é preciso também ser dito E que caso não perca, tá cada vez mais fácil, pelo contrário, tá cada vez mais difícil. Eu vou dar aqui um exemplo que não era, assim, não é o tema, mas tem a ver, né, que é a questão do rol da ANS, né? É uma repercussão que todo mundo tem conhecimento. Antigamente, minha gente, tipo, a gente entrava com ação, qualquer pessoa, qualquer advogado que entrasse aqui passava, entendeu? Tipo, o juiz de feria liminar. Hoje é cada vez mais minucioso, como a Amanda disse, é cada vez mais detalhe, a gente precisa entender muito, então não há espaço para aventura. E por último, mas não menos importante, quarto direito, a gente vai falar um pouco sobre previdência social. Muita gente não deve saber, porque hoje em dia, cada vez mais, os médicos recebem via PJ. Mas existem médicos mais antigos, né? Antigamente existiam muitos vínculos CLT, e muitas vezes o médico acaba tendo um, dois, três, quatro, cinco vínculos CLT. Isso. E cada vínculo diferente vai recolhendo INSS. Só que o INSS tem um teto, né? Tem um valor máximo que você pode pagar. Que é o que vocês vão falar um pouquinho sobre agora. Isso. essa ação do INSS é uma ação que, para muitos médicos que ainda têm vínculo até, hoje não PJ, porque o PJ não tem esse recolhimento, mas quando você tem um vínculo CLTista, um vínculo realmente que configura relação de subordinação de trabalho, né, nos hospitais, nas instituições, você tinha um recolhimento, né, da Previdência do INSS, e muitas vezes, quando os médicos, porque às vezes você tinha realmente 4, 5, às vezes você trabalha Recife, Jaboatão, Olinda, em vários municípios, em vários municípios diferentes aqui, até estado também, tem gente que vai para pertinho aqui para trabalhar, e você ficava recolhendo acima do teto permitido pelo INSS Nacional, né, pelo INSS Nacional, não, pela Previdência Nacional, e realmente o médico não avisava nas instituições que tinha outros vínculos,
e você acabava recolhendo aí no final do ano 20, 30 a mais do que era supostamente que era para você recolher anualmente, né? Tem um teto mensal e o teto anual. E aí o pessoal começou a ver que esse recolhimento, não só a gente tá falando de médico aqui, mas na verdade isso é uma coisa é uma lei para quem tem mais de um vínculo, né? Todo profissional, na verdade, tem professor também que consegue, e outras profissões que você tem mais de um vínculo, e que você recolhe acima do seu teto permitido. Então, assim, na realidade a gente tá aqui focado realmente para os médicos, mas isso pode servir para qualquer profissão. Isso é uma lei realmente nacional de previdência. Então, é qualquer profissional que tenha mais de um vínculo e que recolha acima do seu teto. Recolheu a maior, a União, ela devolve o que você recolheu a mais, né? Basicamente isso. Tem uma prescrição que é dos últimos 5 anos, então, assim, não tem como você solicitar. Ah, ó, em 2010 eu trabalhei em 10 lugares diferentes. Abraço para você, sinto muito. Entendi. Prescreve, né? Então, Perde. tipo, por exemplo, apesar de quem é PJ não declarar, mas se eu tenho minha própria PJ, eu posso declarar INSS, pagar INSS. Caso eu tenha o meu INSS, que eu pago pela minha PJ, juntando com, sei lá, o meu vínculo CLT, que eu também pago INSS, eu tenho direito a pedir o valor que passar mais, todo valor que passar mais eu tenho direito a pedir. Você está recolhendo ali, você tá informando que você está recolhendo ali, né, no caso. Uhum. Então, se você tem sua PJ, mas você está informando que está recolhendo no CNSS. Se você tem, olha, eu tenho 4 PJs que eu recolho aqui, tenho mais 2 vínculos de CLT, a gente junta e realmente vê o que você está recolhendo a mais. E quem paga é a Previdência Social, o valor que paga mais? Quem paga é a A União. União. Entendi. Quem paga é a União. Ah, o direito último é mais Vão. Esse simples, né? aí foi o que eu Professor, tem disse. muitos professores Pois que é, tem. porque a gente tá aqui focando para os Que é médicos, médico, mas mas é isso uma na coisa para verdade o cidadão, é né? O importante dizer profissional. que Mas isso é para o servidor, na interessante, é verdade, né? interessante. É o Eu conheço, tipo, tive experiência com alguns colegas que tinham mais de um vínculo e você tinha que levar meio que seu contra-cheque da outro local que você trabalha para eles meio que pararem de descontar e É, você não ter que fazer isso, né? tem Pedir gente a na minha restrição. família que realmente não precisou entrar com pedido. Esse pedido é um pedido bem, de fato, é como a gente diz, dos 4 é o direito mais simples de resolver, porque é algo muito, ó, pessoal, tô recolhendo a mais aqui, já recolho nessa, nessa, nessa. Você tem É, números, né? Você, porque assim. tem umas que você não recolhe, não chega no teto também, né? Aí é É. assim, também não adianta. Mas, ó, eu tenho uns 4 vínculos. Avisei e tô recolhendo só de um que já chega. Nesse Já aqui bate o já teto. bate o teto. Qual que é o teto atualmente? 7.000, eu não sei o valor exato, não, mas é 7.000 anual, tá? Aham. 7.000 e alguma coisa. Eu não sei o valor exato, não, mas se eu olhar aqui, rapidinho a gente diz, mas é 7.000 e um quebradinho. Eu realmente não vou saber de cabeça, não. Mas o valor é esse. E a gente. O teto É máximo anual é 7.000 reais. 7.000, aí tem médico Entendi. recolhendo 30. Entendi. Aí realmente, aí você pega Assim, isso dos últimos 5 5 anos. anos, isso. Aí você pega o que você Não é recolhe a mais. que, assim, prescreveu, perdeu. Sim, prescreveu, perdeu. Mas, assim, você tem a restituição dos últimos 5 anos, Aham. entende? Entendi. Entendeu? Entendi. Pronto. Não, e Entendi. assim, por Então, exemplo, você entrou com ação hoje, pediu dos últimos 5 anos, aí passou mais 2 anos recolhendo é errado, você importante pode dizer entrar de isso. novo. Porque entrar com a demanda judicial, né, ela interrompe a A prescrição. prescrição. Então, fica os 5 anos e o que essa ação tiver Não para é como, não é frente. como assim, você fazer o pedido dos últimos 5 anos e daqui a 10 anos não vou poder pedir mais nunca. Não, você pode, por exemplo, entrou em 2022. Quando chegar em 2027, você Se ainda estiver pode. rolando, que não é a realidade, tá, gente? Pelo amor de Deus, para não assustar ninguém. Mas assim, é importante dizer que interrompe, né? Porque tem muita gente que, até em ações de reajuste também, o pessoal fica assim, poxa, mas se a ação dura 2 anos, digamos, ou se dura 6 meses, eu vou perder 6 meses? Não, porque ali interrompe. Então, vamos lá, um resumão dos 4 direitos que a gente Vamos. fez, falando bem rápido, cada um falando, vai. Auxílio Auxílio moradia, vamos moradia. lá. Auxílio moradia é aquele direito que o médico residente tem, né? Passou na residência, a residência oferece, deveria oferecer a moradia, não oferece a moradia, o médico tem direito a pedir o auxílio moradia, que é o valor em pecúnia de 30%. Certo. Ótimo. Vamos lá. O Segundo. médico que fez a faculdade com auxílio do FIES tem direito a pedir a extensão da carência para o período da residência. Todo o período da residência pega a extensão da carência do pagamento do FIES. E aí, qual que é o terceiro direito? Aí o terceiro direito foi 1%, né, de abatimento do saldo devedor do quem trabalhou na linha de frente da Covid. Essas pessoas que trabalharam têm direito a pedir 1% de cada mês trabalhado
de abatimento do seu saldo devedor. Então, se você trabalhou 12 meses, 18 meses, você chega e pede abatimento de 12%, 18% daquele saldo total do FIES. Você tá devendo Tá fiéis. devendo E FIES. Por se último, você tiver mais de um vínculo de trabalho e tiver recolhendo acima do teto previsto pelo INSS, você tem direito a ser reembolsado, né? Receber aquela restituição dos últimos 5 anos. que é 7 mil e pouco, né? Que você É, falou. o O teto, teto. O isso. teto. Bacana. Vocês querem falar mais alguma coisa do tema do Não. episódio? Na A verdade, gente quer querer você querem, agradecer. né? Não, assim, Não, veja, querer, a gente a queria gente passar pode uma semana conversar aqui aqui falando. falando muito. O tema de saúde, como eu digo, a gente ama falar, porque realmente eu acho que é. Gente, a gente tá lidando com vidas, né? Assim como vocês, médicos, estão lidando com vidas, a gente também tá, querendo ou não, porque a gente acaba trazendo a garantia daquele serviço, assim, falando de saúde e também falando do médico, porque o médico precisa estar vivo, né, para cuidar de todo mundo. E aí, assim, é só agradecer mesmo pelo convite, foi maravilhoso. Eu acho que, como eu falei, eu sou muito preocupada com a propagação da informação. Eu acho que é preciso ser propagado, é preciso as pessoas, né, os médicos saberem esses direitos que têm e cada vez mais ter o conhecimento para poder efetivar o seu direito, né? E aí é importante que seja propagado e eu acho que aqui é um bom meio e que vocês fazem isso com muita maestria. Obrigado. Você quer falar alguma coisa? Só agradecer Não? também. Foi ótimo. Mas ainda temos melhor parte do Eu tava aqui podcast. bem Indo animada aqui agora, pra... a gente vai agora a última pergunta, né, que é tradicional, que a gente sempre faz com convidados. Se existisse um outdoor bem grande, que todas as pessoas pudessem ler, todas as pessoas pudessem falar, e seria em todas as línguas, todos os idiomas, o que é que vocês colocariam? Eu queria falar uma frase que meu pai fala muito, que é: "Se fui mais longe foi porque me apoiei em ombros de gigantes", que eu acho que essa frase ela diz muito, sobre a vivência, que a gente não tá sozinho nesse mundo e que a gente sempre tem alguém ali para nos apoiar a chegar realmente a conseguir concluir nossos objetivos, né, e que tem sempre alguém ali no backstage, segurando, lhe apoiando, e o gigante pode ser qualquer pessoa, né, que tá ali lhe dando força para você conseguir atingir seu objetivo. A minha. E aí, Então, pressão, hein? Pouca. a minha frase é a que eu levo pra vida também, assim. Na verdade, não tive muito tempo de pensar. Eu gosto muito da frase que é de Ariano Suassuna, que ele diz: "O sonho é o que leva a gente pra frente". E realmente, assim, eu sonho com uma saúde efetiva e que seja garantida pra todo mundo. Eu acho que tem um pouco de relação aqui com a Com o nosso temática. tema, né. E agora, melhor parte do episódio, que é o Biscoito da Semana, em que, para quem não sabe, se você chegou até aqui e não sabe o que é o Biscoito da Semana, você vai lá no episódio, no primeiro episódio que a gente explica o que é o Biscoito da Semana. Mas só para dar um panorama geral aqui, o Biscoito da Semana é uma dica que a gente traz, né, para os convidados trazerem um livro, uma série, um filme, uma música, o que vocês quiserem, se sentirem à vontade. E sempre começa por vocês. Conta lá, qual vai ser teu Rapaz, biscoito da semana? rapaz, ficou difícil agora, Vai, né. mulher. Eu espera aí, deixa eu passar a bola Eu vou pra dizer, deixa eu passar a pronto. bola logo pra Marcela, que Eu não Marcela já pensei sabe, né. muito, eu não pensei muito, nem tô pensando, eu sou taurina, gente, eu amo comida, então eu vou dar aqui a dica de um algodão doce que vende no shopping, eu comi no Shopping Pátio. Gente, é um negócio bem diferente, é um robô que faz algodão doce sozinho e sai borboleta, flor, é sério, tem um trevo, assim, e tem vários sabores, vários não, são 4. Aí tem marshmallow, abacaxi, morango, framboesa, enfim, uma É no delícia, lindo. de Olinda? É, o Shopping Pátio de Qual é o Olinda. nome do O algodão nome é doce? Meu Colorido. É uma maquinazinha, que é um robozinho, e ali ele faz sozinho, tá? Esse algodão doce, e é muito bom. Colorido mesmo. Colorido. Meu colorido. Acho que se procurar lá no Instagram, talvez deve existir em outros Deve locais, existir. né? Com Sim, certeza. tem no Rio Mar também, no Shopping Recife. O meu vai ser uma série. Na realidade, eu estava procurando realmente algo que tivesse bem a ver com o tema da gente, mas é uma série que eu assisti independente e eu gosto muito dela, que é Dirty John. Ela é uma série que tem no Netflix. Ela é uma série antológica, que significa que cada temporada, na verdade, trata de um caso específico. Ela não tem sequência das temporadas. Cada temporada ela é falando de um caso diferente. E ela fala sobre casos reais que aconteceram nos Estados Unidos, sobre situações envolvendo crimes passionais, na realidade. E é bem interessante. O primeiro caso fala sobre uma questão econômica de um crime que o cara deu, o John, na verdade, deu um golpe na mulher.
E foi um caso famosíssimo nos Estados Unidos. E a segunda temporada, que é a que eu mais gosto, é um caso de um casal que teve um divórcio bem turbulento nos Estados Unidos. E a separação levou. Tem uma questão toda psicológica, um trama bem interessante. O cara, inclusive, eu gosto muito dela e eu pensei aqui, porque eu ia trazer na temática, a mulher ajudou ele a se especializar. Ele era médico e resolveu fazer direito, estudou direito e se formou. Era um advogado brilhante em erro médico. Trabalhava com isso. Aí, enfim, a história é real, inclusive, aconteceu na década de 80 nos Estados Unidos. É um caso extraordinário. A situação teve um desfecho, assim, não vou dar spoiler não, pessoal, não se preocupem não. Mas, assim, a situação teve um desfecho surpreendente e acho que é bem interessante assistir. Repete só Principalmente pra gente o nome. Dirty John. Golpe, ou inclusive assim, Dirty John, golpe do amor. Mas eu sei que o nome é meio piegas, assim, meio. Se procurar golpe do Golpe amor, do vai ser amor. mais fácil. Mas assim, a série é muito interessante. Inclusive, você pode assistir a segunda temporada, que é a que eu acho melhor, independente, não tem nada a ver com a primeira. Então, eu acho bem legal. Bom, meu biscoito da semana vai ser um livro. É um livro que eu tô lendo. Que o título do livro é Em Busca do Sentido. O livro ele foi escrito por um psiquiatra que ele viveu num campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E ele fez um verdadeiro estudo, sabe? Ele fala sobre a experiência dele no campo de concentração, sobre a experiência dos colegas dele no campo de concentração. E foi um relato assim tão vívido, sabe? Tão importante que várias pessoas começaram a ler o livro. E assim, é bem interessante a forma de você se imagina, você imagina a situação como era lá, Pesado. o que eles viveram lá, tudo que eles passaram, como foi desde o início, desde a chegada até a saída deles do campo de concentração, e ele traz diversas reflexões assim sobre esse tempo que ele passou lá. Eu visitei É bem Dachau. interessante. Ele foi para Auschwitz. Auschwitz. É o, Auschwitz. da- é o da, é o mais famoso da Polônia, né? Eu visitei um que era uma hora de Berlim. E é bem É pesado. pesado na energia, É. mas enfim. Eu acho que Mas é vale a cultural, pena histórico, a né? reflexão, né? Acho É que ele importante. traz muito além do que foi a Segunda Guerra. Bom, gente, queria agradecer mais um episódio aqui, né? A gente gravando em parceria com a Médica Residente. Agradecer às meninas, A gente que Marcela e agradece. Amanda. Onde é que a gente pode encontrar vocês? Nas redes sociais. Se tiver uma dúvida, quero saber tudo, como é que eu encontro vocês? Então, o meu Instagram, né, eu abri agora, inclusive, é justamente preocupada com essa questão da propagação da informação, é @Marcela Anes. Agora, eu preciso dizer que o meu Marcela é com 2 L's, então, E o eu Anis devo também é isso. com dois E o N's, Anes né? é com 2 N's, então, assim, obrigada, pai. Toda vez eu vou falar meu nome, eu digo Marcela com 2 L's e Anes com 2 É nome N's. de artista É isso. famosa. Então, E tu, Amanda? O meu é @AmandaPTBasto. Eu sempre confundia, porque meu e-mail tem underline. Mas o meu Instagram não tem, é @AmandaPTBasto. E o basto é sem S. É Bastó. é isso. Bom, só agradecer o pessoal aqui novamente, os meninos dos bastidores aí sempre presentes, o pessoal da edição. Lembrem de seguir a gente, né? No YouTube, no Instagram, @Café Comédia, @Eu Médico Residente. Curtam o vídeo, por favor, se inscrevam no canal. Não custa nada, não dói, é de graça. Tá certo? É só isso, gente. Valeu. Tchau.